Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, só para complementar essa história de independente, não independente, situação, oposição, quero deixar claro que nós somos eleitos pelo povo. E quando do votar em algum artigo, eu tenho meu posicionamento, que nem sempre é de acordo com a situação, oposição, independência. O mandato é meu, eu voto como eu quero. Logicamente, se hoje nós estamos de um lado, como muitos já estiveram quando interessava, ou quando tinha algum interesse, e hoje por alguns motivos não estão mais, mas quando tinha interesse, defendia-se esse governo, outro governo, com unhas e dentes. Governo passado, retrasado, não me importa. Inclusive, alguns até trabalharam nos governos, porque tiveram mais votos, menos votos no seu partido e arrumaram lá um emprego na administração pública, vereador Marcelo. Agora, ficar declarando independência, me parece colocando a gente não em maus lençóis, ou dizendo, você, porque você está no governo, você está contra o povo, eu como independente vou fazer isso, fazer aquilo. Você vai fazer em cima do seu voto, que vale um voto. Um voto. O que teve mais voto e o que teve menos voto vale o mesmo número de voto. Um voto. Então, fica falando, eu sou independente, então eu estou com o povo. Me parece, eu sendo independente, eu estou mais com o povo. Como nós fôssemos dependentes do governo. Sendo que esses próprios independentes, muito, ficam lá pedindo para o governo. Arruma a rua aqui, arruma não sei o quê, pede. Que é o normal, nem estou falando se está certo ou está errado, eu não quero nem saber disso, cada um faz do seu mandato o que quiser. Mas não fique declarando que eu faço mais, estou mais lá da população porque eu sou independente. Eu sou independente porque até torço para independente. Né? Vocês são internacional. Então esse negócio de independente, para com isso, você é do povo, você tem que votar a favor do povo. Se votar a favor de arrumar isso ou não, eu analiso o projeto e vejo se é bom ou não. Logicamente que eu vou. Se eu faço parte, como dizem, de bancada de governo ou não governo, não esqueça que você também faz parte. Mesmo se declarando independente aí. Também faz parte da bancada. Como? Não sei. Faz o seu pensamento. Cada um faça como. Agora, para de declarar que eu sou independente, então trabalho mais pelo povo do que os outros vereadores. Porque dos meus 2.165 votos que tive, eu tenho quem representar. E não só esse, mas as 310 mil pessoas, como a vereadora Constância diz que tem em Limeira. Então, para. Quer dizer que você é contra o governo, quando vier um projeto bom, você vai votar contra? Como fizeram semana passada, quando se queria tirar o projeto, e depois fica falando, eu votaria sim, mas pode tirar o projeto para fazer o projeto, se adequar ao projeto e não concordaram, deram palavra e voltaram atrás, combinaram, fizeram uma combinância e sumiram de plenário, agora fica falando, cantando de galo. Para com isso, seja coerente no que fala. Todo mundo aqui, todos, oposição, situação independente, representa a população de Limeira. Chega dessa história que, por ser independente ou não, eu faço mais ou menos. Obrigado, viu, senhor presidente? Próximo requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Aqui eu particularmente, sou do PSB, o Marcos Xavier do PSB, e somos rotulados como oposição. E nós não falamos que somos independentes agora. O que eu falei é que eu tenho posição, eu não sou nem situação, nem oposição, eu sou Limeira. E fico contente que quem falou que é independente, que não nem faz parte da oposição, são pessoas que estão falando aqui. Mas eu gostaria de dizer, senhores vereadores, que eu fiz parte do governo anterior do prefeito Paulo Radiche. E eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz, porque eu estive junto com o governo, com o prefeito Paulo Radiche, no governo do estado, com o governador Geraldo Alckmin,
e pude ajudar e contribuir para trazer o Poupa Tempo aqui em Limeira, ajudar e contribuir para trazer o Bom Prato aqui para Limeira. O novo fórum que está inaugurado, eu participei diretamente da implantação do fórum, fiz dezenas de audiências públicas, junto com a secretária de Justiça, junto com o secretário junto Roberto Fleury, a doutora Heloísa, governador Geraldo Alckmin, os juízes do Fórum de Limeira, promotores de Limeira. Nós tivemos muitos projetos e foi uma luta. Cada vez um projeto, precisava 16 milhões, precisava mais 3, mais 4, e nós íamos lá pedir com o governador toda semana, e fomos conseguindo. Vida Dignidade, a FATEC, que hoje está para ser instalada há 4 anos atrás, está pronto para começar nesse governo. Só falta o prefeito dar o local imóvel, ou então nós vamos perder a FATEC. Eu estou com a documentação, fiz a moção de apelo, e quando eu fiz a minha moção de apelo aqui, era para justamente falar sobre isso. E eu também, mesmo sendo nesse governo, eu estive com o Márcio França, eu levei um ofício com 49 bairros de Limeira, 7.390.000, com um projeto pronto para o governador, para poder beneficiar a cidade de Limeira. Ele já liberou 4 milhões, já está liberado para Limeira. Nós estamos brigando para chegar nos 7 milhões. Esse valor vai ser agora, para o governo atual, para a cidade de Limeira. 7.390.000 reais, para fazer 49 municípios. Eu já falei mês passado, quando ele esteve aqui, tive junto com o prefeito Mário Bution, junto com o Márcio França, na terça-feira nós descemos até ao térreo da CIL, e juntamente conversei com o governador e junto com o prefeito, mesmo pedido para a cidade de Limeira, 7 milhões, mais 2 médicos legistas, nós estamos em falta, e isso está trazendo um problema sério. Inclusive essa noite, tinha uma pessoa que morreu, uma menina de 14 anos de idade, nós não tínhamos médico de plantão para poder fazer, nós estamos com déficit. Eu conversei com o diretor do EML de Campinas, e ele veio e fez às 7 horas da manhã e liberou o corpo. Agora, nesses casos, pode demorar 24, 48, e não sei quanto tempo, porque nós não temos. E nós vamos continuar pedindo. A Univesp, a faculdade virtual, fomos com o governador Márcio França, e ele liberou no último minuto, e outras coisas. Se eu ficar aqui não vai dar tempo de falar. Eu quero dizer que fiz com muito orgulho, eu amo a cidade onde que eu nasci, onde que eu moro, vou lutar por Limeira sempre, independente de prefeito. Pode ser o Mário, pode ser o Paulo, pode ser o Pedro. 2000 era Pedro Kiel, eu fiquei 60 dias de vereador nessa casa. Eu era suplente da vereadora Elza Tanque, ela tirou uma licença, aí comecei a luta pela Unicamp. Nós conseguimos trazer a Unicamp por quê? Fui mais de 55 vezes falar com o governador para vir à Unicamp. Nós trouxemos aqui o governador, ele falou, trouxemos o reitor Tadeu, ele confirmou a luta pela educação. Nós, independente de sair em 2001, continuou os governos, não fui vereador, nunca deixei de trabalhar por Limeira. E nunca vou deixar, se sou vereador, se não sou vereador. A minha cidade, eu vou defender e sempre. No ARI, minha luta para não ter ido embora, com uma questão política, foi lá atrás. O ARI lá atrás. Quantas vezes que eu me envolvi lá com o ARI, o deputado de Piracicaba queria levar embora. Diretoria de Ensino de Limeira. Eu estava indo embora, lá na antiga Cunha Baixo, estava indo embora. Tive que ir lá falar com o governador para permanecer. Seu tempo, vereador. Resumindo, temos sim que lutar pela cidade tempo, e pela população. Muito obrigado, senhor presidente. A sessão está suspensa. Reaberta a sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o Senhora doutor presidente. Marcelo Rossi. Boa noite, senhora presidente. Senhora elegante, como sempre, muito bonita. Nobres partes, é para quebrar o gelo, senhora presidente. Público presente. Com toda a pouca experiência que eu tenho nessa casa, pelo menos eu penso que uma das habilidades que eu ainda tenho é educação, é respeito,
hierarquia. Independente de um voto ter o mesmo valor do outro voto, é sempre hierarquia. E, com todo respeito, mas respeito do fundo do coração, ao vereador Sidnei Pascotto, à vereadora Carolina Pontes, que não se encontra em plenário, eu não gostaria de começar a virar motivo de chacota, de me declarar independente. O senhor não está colocando de forma pejorativa, deixa eu colocar bem claro isso, nem o senhor, nem a vereadora doutora Carolina Pontes. Mas um aqui começa, agora vão dar o grito da independência, agora estão se manifestando o contrário, é mais do que eu voto. Não. Eu acho que é questão de consciência, é questão de individualidade. Cada um tem um perfil. Eu não tenho o perfil aqui de muitas vezes chegar, dar murro na mesa, de gritar. Eu não tenho o perfil de muitas vezes concordar com tudo. Então, se o termo independência talvez afeta a forma e a qual eu peço desculpas de forma muito respeitosa aos demais colegas, eu me coloco então de uma forma solitária, né, de votar mediante a minha capacidade de julgar e não mediante a muitas vezes, sim, pressão, né, pressão. Eu não tenho que expor nada aqui do que aconteceu na minha vida pessoal, da minha vida particular, mas é uma forma de eu me colocar, então, solitário. Talvez se independente é um termo que cria essa condição de eu ser melhor do que alguém aqui, porque eu não sou. Muito pelo contrário. Eu tenho em muito de vocês aqui respeito, admiração, tenho até como referência alguns aqui dessa casa que eu já coloquei, que eu citei o nome, mas eu não gostaria de ser começado a ser rotulado, ele é independente, e nós somos o quê? Vocês são também como vocês quiserem. Eu me titulei como independente. Eu não me agrada o termo oposição, não me agrada o termo situação, não me agrada o termo base. Então eu não sei qual denominação dar. Agora que isso me coloca sobre qualquer um de vocês aqui, que o voto é igual ao que foi eleito, eu tenho consciência disso. Eu só gostaria de pedir respeito, né, que vocês respeitassem. A gente fala tanto aqui em democracia, a gente fala aqui tanto em respeito individual, particular de cada um. Por favor, não vamos criar essa condição, né, de inimizade. Nós estamos aqui, como eu sempre digo, somos cabeças pensantes, nós estamos aqui para nos ajudar. Se começar a criar agora uma situação, porque eu sou independente, eu sou situação, eu sou oposição, eu peço desculpas se eu coloquei esse termo de forma independente, mas é como eu me vejo. Eu não gostaria de ter que expor situações que eu vivenciei aqui, que eu acho que não é o momento, não é o local, as pessoas não merecem roupas lavadas serem lavadas em plenário, serem lavadas em público, mas foi o termo que eu me declarei, independente. Se mais alguém aqui se simpatiza com esse termo, por favor, que utilize. Eu acho que nós somos num país democrático, nós podemos usar o termo que for. Eu só gostaria de pedir respeito. Eu jamais, e se também em alguma ocasião eu tive, né, a condição de desrespeitar algum colega aqui nessa casa, eu peço que se manifeste, e eu até antecipadamente peço 1000 desculpas, mas respeitem a minha oratória, respeitem a minha simplicidade, respeitem a minha limitação, respeitem a minha humildade, mas eu me considero mais uma vez independente, e vou usar essa expressão tantas quantas vezes eu achar que for necessário e eu me sentir bem, para ocupar esse local na tribuna aqui, que também fui eleito pelo povo. Então, eu só queria colocar esse adendo aí, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Com a palavra a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Saí momentaneamente para fazer um atendimento do gabinete, mas tive que deixar tudo lá, porque ouvi a citação de meu nome pelo Dr. Marcelo Rossi, e fiz questão de vir a esse plenário para fazer algumas ponderações. Não tenho aqui procuração para fazer defesa do vereador Lemão da Jeová Rafá, Sidnei Pascotto, mas me senti contemplada na frase na manifestação dele em vários momentos, por algumas razões. Primeiro, é que quando
o vereador Lemão falou, ele não personificou ninguém. Ele não falou que foi para o doutor Marcelo Rossi, ou que foi para o pastor Nilton, ou que foi para a vereadora Constância. Ele não fez a personificação, a individualização da fala. Mas me causa estranheza como esse discurso tem sido colocado e trazido aqui em plenário acerca de independência de voto, porque quando os vereadores, por mais respeitosos que sejam, colocam dessa forma, causa a impressão que qualquer parlamentar que esteja aqui tem algum tipo de dependência com o executivo. E eu não quero acreditar que entre esses 21 parlamentares, alguém aqui tem algum tipo de submissão, dependência, ou qualquer sinônimo nesse sentido com o poder executivo. Os poderes, eles são independentes, mas são harmônicos. E o que se preza e o que se tenta é colocar harmonia entre os poderes. Preciso me valer aqui da Érica Samara, que está no plenário, porque ela era jornalista na ocasião da Gazeta de Limeira, quando fez uma reportagem com todos os vereadores eleitos para aquele mandato. E com todo respeito à sistemática política e à construção que o nosso Brasil oferece e favorece, eu tenho muito orgulho de hoje, em julho de 2018, ter mantido cada palavra do que dei naquela entrevista. Um dos pontos do qual eu me orgulho muito é da questão de contemplação de cargos junto ao executivo, o que é natural, o que é normal dentro de uma construção de aliança entre partidos. Eu desafio qualquer um a identificar uma indicação de cunho político da minha parte junto ao executivo. E não que isso seja errado, não que isso cause dependência ou submissão do parlamentar para com o executivo, mas para ter liberdade plena e para não ser questionada nesse sentido, se eu não vou ficar com milindres na hora de conversar e de apontar o dedo entre aspas ao executivo, fiz questão de manter o que é sim chamado aí de independência. Mas não acho que o fato de que as pessoas tenham essa construção e essa aliança política entre os poderes, o que o sistema favorece, faça com que ele seja dependente. Então, eu entendo, principalmente do Dr. Marcelo Rossi, porque conheço, ainda que minimamente, sua formação, conheço, ainda que minimamente, sua postura, e tenho certeza de que, quando se coloca como independente, sua intenção não é constranger nenhum dos colegas. Tenho certeza disso. Mas, em que pese toda a cautela do Dr. Marcelo Rossi, já encarei sorrisos e deboches com relação a esse discurso de independência. E volto a dizer, lamento muito se qualquer um desses 21 parlamentares que aqui estão sejam dependentes ou submissos ao executivo. Eu não quero acreditar. Tenho certeza que até o vereador Lemão da Gilva Rafa aqui tem, por cargo aqui, por função, ocupa função, perdão, de líder do governo, não se coloca como submisso em nenhum momento com relação ao executivo. Então, quando se cria, entre aspas, esse grito da independência, que já recebi mensagens até do pessoal da imprensa que tem nos acompanhado, estão colocando, e aí, é o grito da independência hoje? Essa forma que alguns parlamentares colocam aqui, podem sim alcunhar o restante dos vereadores e dos parlamentares como dependentes e submissos. E volto a dizer, dos 21 aqui, tenho certeza que os 21 aqui são independentes. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e cautela na utilização da expressão. Obrigada, presidente. Secretário, por favor, lê os próximos requerimentos. Requerimento número 418/2018, que requer informações sobre o Programa de Atendimento Domiciliar, PAD. Vereador José Roberto Bernardo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, ao Executivo. Requerimento número 434/2018, que requer informações sobre as medidas que foram tomadas em relação à ausência de calçada na Avenida Nelson Aparecido Nascimento, bairro Graminha, no trecho do condomínio Colina Verde.
Vereador José Roberto Bernardo. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo ao Executivo. Suspenda a sessão. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadores, eu faço um requerimento para que nós possamos inverter a pauta e leiamos as moções, apenas o autor, a ementa e o número. Haja visto que há cerca de 12 moções. Vereador Marcos Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, senhor presidente. Lubugo. Sim. Alemão. Darcy. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. A leitura, segundo o secretário, Dr. Rafael Camargo, conforme foi deliberado pelos líderes. Moção número 131/2018, moção de pesar pelo falecimento da adolescente Caliane Vitória dos Santos Pereira. Vereador Anderson Cornélio Pereira. Em discussão. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, em nome dos pares, gostaria de externar aí nossos pesares a essa família dessa jovem que faleceu na noite de ontem, através do requerimento dessa moção de falecimento de pesar do vereador Anderson, e dizer que uma pessoa me procurou ontem, no caso essa jovem faleceu, e depois das 19 horas, Limeira não tinha um médico do ML para que pudesse fazer a autópsia. E isso ficou a noite toda e só foi feito de manhã. Nós entramos em contato com o responsável, diretor do ML, e foi um momento de constrangimento, mas foi resolvido hoje às 7 horas da manhã. Dizer que, a pedido da própria família, para que isso não aconteça com as outras famílias, que nós temos que realmente, o próprio pai, a mãe, os tios, para que Limeira possa resolver esse problema de médico legista da cidade. Nós fizemos um ofício faz uns 20 dias, por coincidência, ao governador, solicitando ampliação de novos médicos para Limeira, porque aqui atende 8 cidades e cada médico tem que atender cerca de 180 mil habitantes. É uma coisa humanamente impossível. E nós, nesse momento de dor, de sentimento, precisamos nos solidarizar e lutar por aquelas pessoas que precisam. E em Limeira não pode acontecer isso. E que nós possamos, como Câmara Municipal, tratarmos esse assunto com mais firmeza e mais pedidos para o Estado para que não possa acontecer isso. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares que compõem essa conspícua Casa de Leis, eu quero me valer da moção de minha propositura e não quero utilizá-la para fazer política, porque acho que o nosso sentimento de dor e com muito amor não é oportunidade para isso. Nós sabemos que a questão do legista é algo que toda a Câmara, todos os pares que estão presentes em plenário têm lutado. Então eu quero me retirar da discussão política nesse momento da discussão da moção e dizer o quanto fiquei sentido em perder essa jovem que é membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Ontem estive acompanhando a família em todos os trâmites junto à funerária. Foi um sofrimento muito grande quando a gente perde uma criança e vê a ordem se alterando e um pai enterrando uma filha. Acho que essa não é a oportunidade de discutirmos isso, e sim de manifestar a nossa dor, o amor que sentimos, e que possamos tornar público essa dor que estamos todos sentindo e deixar para uma discussão futura, ou até mesmo após,
a discussão da moção para adentrarmos na seara da possível incompetência do governador do estado em relação ao médico legista, presidente. Muito obrigado, e eu peço desculpa aos nobres vereadores, porque acho que não é essa oportunidade para discutirmos isso. Acho que a oportunidade agora é sentirmos da dor, compartilharmos isso publicamente com a cidade da perca dessa jovem. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo a moção 131/2018, ela vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Cleiton Silva. Estevam Nogueira. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Justificativa de voto? Agradeço a todos os pares. Obrigado, presidente. Próxima moção. Moção de aplauso número 111/2018, moção de aplauso ao Hospital Unimed Limeira pela conquista do selo de ouro de sustentabilidade 2018, expedido pela Unimed Brasil, vereador Dr. Marcelo Rossi. Em discussão. Eu quero, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo Rossi. Senhor presidente, nobres pares, público presente, os demais meios de comunicação, eu não poderia de prestar essa homenagem à Unimed Limeira, por mais essa premiação, por mais esse préstimo de serviço de qualidade à nossa cidade. Esse selo, ele é um selo emitido pela Unimed Brasil, porém não só aos hospitais da rede Unimed. Esse selo, ele é emitido também aos hospitais privados e públicos do país. E a Unimed foi contemplada este ano com o selo Ouro de Sustentabilidade. O ano passado, por um trabalho já desenvolvido pelo nosso então amigo e ex-superintendente João Luiz Aros, que esteve no comando do trabalho para almejar esse selo, a Unimed já tinha obtido o selo Prata. E agora, esse ano, foi contemplado com o selo Ouro. São 4 classificações: selo Bronze, selo Prata, selo Ouro e selo Diamante. E o que intitula essa certificação é justamente os préstimos à qualidade prestado à saúde, em termos de recursos humanos, em termos de meio ambiente, em termos de aplicabilidade de protocolo, em termos de política e de gestão em saúde. Então, eu gostaria de fazer isso notório e de conhecimento dos nobres pares, e gostaria de oferecer essa moção de aplauso, que ela chegasse a toda a diretoria executiva em nome do Dr. Carlos Nogueira, Dr. Alcide Castro, Dr. Danilo Gulo, aos seus respectivos diretores, colaboradores e usuários do Hospital Unimed. Isso coloca o nome da nossa cidade em evidência, com esse selo. Então, eu gostaria aqui de pedir aos nobres colegas o voto favorável a essa moção. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo a moção de aplauso número 111, ela vai à votação. E o painel está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário para a justificativa de voto do Dr. Marcelo Rossi. Só agradecer a todos, senhor presidente. Obrigado. Próxima moção.
Moção de apelo número 113/2018, moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal pelo não acolhimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442, que pede a descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gravidez. Vereador Cleiton Silva. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, se possível, o senhor poderia me dar a moção que eu queria ler os considerando? Senhor presidente, nobres pares, vou tentar ser breve, vou ler os considerandos, alguns aqui, que eu estou na tela do computador aqui, mas esse apelo que eu estou fazendo ao Supremo Tribunal é sobre um pedido que fez o PSOL ao Supremo Tribunal Federal que pudesse fazer a liberação através da justiça do aborto. E nós aqui, eu e o Lemão, o nosso partido, o PSC, é um partido que é em prol da vida, é em prol da família. Então nós não podemos compactuar com isso, principalmente tirando do âmbito político, querendo levar para o âmbito jurídico, visto que a gente está numa instabilidade jurídica muito grande. Que o que aconteceu domingo assustou, acho que todos os brasileiros, em relação ao que queriam fazer com o ex-presidente Lula. Um querendo se achar mais que o outro, o desembargador querendo se achar dono da verdade enquanto estava de plantão. Então eu não posso concordar com a DPF número 54 apresentado pelo PSOL, porque foi uma luta muito grande da bancada dos deputados lá da família, vereador Lemão, o senhor acompanhou no ano passado, que a Constituição nossa diz que a concepção se diz a vida se forma desde a concepção, não é com 12 semanas. Nós temos aqui 3 médicos que eu acho que compactuam com isso, e nós não podemos aceitar que isso possa ser infiltrado na nossa sociedade, até porque uma frase que é muito falada, e o vereador também, Lemão, já repetiu várias vezes aqui, né, vereador? Só fala de aborto quem já nasceu, né, Lemão? Quem já nasceu. Então, acho assim, a gente não pode tirar o dom da vida. Não podemos deixar com que partidos políticos, por interesses, queiram tirar algo da sociedade que eu acho que é tão precioso, que é a vida. Nós temos como princípio, principalmente os cristãos, que quem dá e quem tira a vida é Deus. Então nós não podemos compactuar com isso. Inclusive, na sexta-feira, de manhã, esteve aqui, não sei se a doutora Mayra, o Vaguinho, o Toninho Franco, o Marco Xavier conhece, o Instituto Plínio de Arruda, é um instituto de católicos leigos, formado por várias cidades, e eles estavam no centro da nossa cidade, na sexta-feira, pegando assinaturas, que é a chamada Cruzada pela Família. E eles estavam pegando assinaturas contra essa moção e contra também algo que está tramitando no Senado, que é sobre a agenda de gênero. Então, assim, eu falei para eles que eu tinha essa moção, que seria votada. Aqui eles pediram para passar adiante, porque é algo inconcebível, olha aí, nós aceitarmos na nossa sociedade a prática do aborto. Independente de qual seja a prática do aborto. Eu acho que isso é uma violência contra a vida, violência contra a mulher, violência contra... Violência não, acho que é um crime. Tenho certeza que é um crime. E lembrando aqui no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida,
à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas. E isso que o pessoal está tentando fazer é um desfavor. É algo que não protege essas crianças, não traz nada de saúde, até mesmo a mãe dessas crianças. Então, vou ler aqui alguns considerandos, eu acho que não vou ter muito tempo. Eu acho que numa próxima fala eu quero dizer, mas é contra a apresentação da ADPF, que é apresentada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal, que quer legalizar o aborto no nosso país. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, 442, que está no STF, apresentado por esse partido que nada agrega à nossa sociedade. Nada. Quero repetir de novo, o PSOL nada agrega à nossa sociedade. Então, estão pedindo a descriminalização do aborto para as primeiras 12 semanas de gravidez, e eu sou totalmente contrário, peço o voto dos nossos parlamentares. Obrigado, presidente. Eu quero discutir, senhor A presidente. palavra, vereador Alemão. Novamente um assunto polêmico e que muitos têm falado que nem cabe, senhor presidente, à Câmara Municipal, que é um assunto que vem lá dos deputados que votarão, mas eu quero colocar a minha posição. Eu já fui contrário quando alguns ministros... Teve um médico que fez o aborto e o ministro inocentou, dizendo que não tinha problema. E eu trouxe vou falar uma bonequinha que com 12 semanas, que já fica desse tamanho, e é uma criança perfeita. Aí muitos alegaram que, mas a mulher tem direito, tá? E a mulher, que essa criança que está na barriga, também pode ser do sexo feminino, ela tem direito? Ela pediu para nascer. Mas se você quer transar, sabe o que você faz? Usa preservativo. Se você quer transar, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser. Agora, o seu direito é também de matar. E engraçado, vereador, vamos de novo falar a palavra-chave, né? Esse pessoal aí é a favor, mas já nasceu, né? Quer dizer, a mãe... muitas vezes também com toda a dificuldade, vereadora Carol, teve o parto, sustentou às vezes sozinha, e hoje a pessoa é a favor do aborto. Olha que interessante. E aí vem falar que nós somos preconceituosos, nós temos conceito do que é família, do que a família representa, do que é vida, ser pai, de ser mãe, ser avô. Vamos liberar. E o engraçado é que essas pessoas que querem fazer o aborto não se preocuparam nem, vereador Rafael, de contrair uma doença, porque tiveram relação sem preservativo, sem nada. Não tiveram preocupação nenhuma. E agora quer jogar para o poder público pagar o aborto. Porque senão tem as clínicas clandestinas. Na lei já existe quando a mulher pode fazer o aborto? Em caso de estupro, vereador, né? Estupro ou de malformação encefálica. Eu posso ser a favor ou ser contra. É muito fácil, quando você está lá de cá, falar, eu sou a favor ou contra essa parte da lei. Porque quando você não está com problema, é fácil a gente falar. Mas eu queria deixar claro ao PSOL, principalmente, esse partido muito interessante, que nós somos um país, estou terminando, presidente, cristão, e nós fizemos uma audiência pública aqui, só para terminar, trouxemos um representante católico, evangélico, o Evandro da Umbanda, e todos se declararam contrário ao aborto. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Carolina Pontes. Vereador. Eva Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Perfeito, vereador Cleiton, apresentação da moção. Nossa casa já, por muitas vezes, apresentou moções
que para muita gente fala que é um assunto que não é da nossa competência falar, mas isso mostra que essa casa já trouxe a esse plenário e também trouxe resposta de moções, né, positivas ou negativas, mas trouxe respostas com relação às moções. E é muito bom quando as pessoas não ficam em cima do muro, quando elas falam a sua oposição, né? E às vezes é até difícil, né, a gente tirar valores e que nós cremos para se posicionar. Mas eu gostei muito, acompanhando o programa Bastidores, em que estava a vereadora Carolina Pontes e uma outra advogada, e que ela se posicionou e me abriu a mente com relação ao tratamento que as mulheres precisam dar com relação, precisam ter quando o seu direito é violado. Né? Que vai muito além da questão da saúde, vai muito além da questão da família, vai muito além de questão de segurança. É do tratamento correto com relação à mulher. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar que eu sou a favor da vida. A vida a partir de quando ela é concebida. Nós não temos o direito de tirar a vida quando foi Deus que soprou, foi quando Deus colocou, formou. É uma preciosidade tão grande e me veio à mente, vereador Sidney, com relação à formação da criança com 12 anos, com 12 meses, 12 semanas você já consegue ver, sabe? Você consegue ver perfeitamente e aquele sentimento que você cria, que você desenvolve, né, pela criança ali concebida já há 12 semanas. É uma atrocidade quando se decidem abortar. É uma atrocidade. Então, e é muito bom que as pessoas se posicionem, que é muito fácil ficar em cima do muro. É muito fácil. E você disse muito bem, vereador, né, quando, né, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas mesmo, tem que se colocar no lugar das pessoas, mas nós não podemos tirar aquilo que nós cremos. Nós não podemos, aquilo que nós cremos, aquilo que a gente carrega, né, durante a vida, não tem como tirar isso da gente. Então, por isso, né, me posiciono favorável a essa moção e que tenhamos posição. Obrigado, presidente. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Um assunto extremamente polêmico, sobretudo delicado, principalmente para as mulheres abordarem tal assunto. Acerca disso, gostaria de colocar que essa discussão, inclusive o vereador Estevão mencionou que já me ouviu publicamente falar sobre o assunto, é uma questão que perpassa o fato do gênero. E por essa razão, eu já fui bastante criticada por mulheres dos movimentos feministas, mas eu gostaria de ser respeitada com relação também ao meu posicionamento, ainda que divergente, porque é o que eu disse. Isso daqui não ultrapassa, isso é uma questão que ultrapassa a questão de gênero, mas é questão de vida. E eu costumo colocar que vida não tem o gênero, é vida. É um conceito muito mais amplo, é um conceito que transcende. E eu gosto de lembrar que o nosso Estado é laico, a Constituição Federal é laica. Em termos religiosos, eu sou contra o aborto, por questão da minha fé. Agora, enquanto parlamentar, quando eu faço essa discussão, eu preciso separar a questão da religiosidade, porque nós estamos falando sobre leis para toda a sociedade, inclusive para aqueles que têm o direito de crer e de não crer, e professar qualquer que seja a fé. E pela convicção enquanto parlamentar, pelo prisma da ciência, eu também sou contra o aborto. Tem uma limitação em conhecimento científico, claro, mas, diante da ciência, que não para de evoluir, que não para de descobrir
novos meios, novas formas. Tive um tempo muito mais amplo para discutir esse assunto em outra situação. Mas eu acho que é muito arriscado, em termos de segurança para a vida da mulher, para a vida do bebê, em termos de concepção, independente da questão religiosa, qualquer prática relacionada ao aborto. Só acho que nós temos que tomar cuidado para nos manifestar acerca do assunto. É natural que todos nós tenhamos nossas convicções religiosas, e eu também as tenho, mas tenho divergências imensuráveis com relação ao pessoal, mas não posso dizer que nada eles agregam. Até o fato do contraditório de pensarem diferente já agregam para uma discussão nesse sentido. Então não posso falar que nada agregam. É um partido legitimamente posto. Mas gostaria de colocar aqui, me posicionar, em que pese as divergências de lutas de movimentos feministas, mas gostaria que a minha colocação também fosse respeitada nesse sentido, que com relação ao aborto, eu sou contra. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Gostaria, senhor presidente. Discutir. Helder, depois a doutora Mayra. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouvem pelo meio de comunicação, quero parabenizar o vereador Creiton Silva pela moção, lembrando que para falar de aborto tem que ter mesmo um certo cuidado, uma certa delicadeza. Eu pensava de uma forma mais bruta lá atrás, sempre fui, sou e sempre serei contra o aborto. Porque aquele que tira uma vida é porque ele não tem consciência. Eu já vejo que é uma pessoa também que já está morta por si, está vivendo nesse mundo por viver. Mas, quando a nossa maior liderança católica, que é o Papa, esse atual, veio ao Brasil, eu e mais alguns amigos meus católicos falamos assim, agora ele vai falar de aborto. E a gente ficou ali incisivo, querendo que ele falasse. Ele veio, foi embora e não falou do aborto. Porque às vezes, atos que não condiz com o projeto de Deus, às vezes não compensa colocar para as pessoas que estão despreparadas. Às vezes, hoje, muitos fazem aborto porque não têm o conhecimento. Então, às vezes, fica violento as palavras, e aí você empurra aquela pessoa a provocar o aborto. Então, às vezes, muitas, eu falo na sociedade completa, para falar do aborto, ele tem que ter um conhecimento profundo nisso também. Porque às vezes a pessoa fala de aborto, eu sou contra, eu sou a favor, mas tem que ter o conhecimento. Porque aborto não é só matar criança, não. Às vezes o aborto também é você tirar a possibilidade de uma pessoa que quer fazer alguma coisa do bem, sei lá, e tirar se está abortando a ideia daquela pessoa. Então existe muito tipo de aborto. Então temos que tomar cuidado para quando fala de aborto. Eu falo aqui porque essa é a colocação da Igreja Católica. Essa é a colocação da Igreja Católica. Muitos abortam porque não têm o conhecimento. Está errado, está errado. Aquele que pratica o aborto, sendo um médico ou qualquer outra situação, é porque ele não está conectado com aquele que deu a vida a cada um de nós. Porque se ele tivesse, ele não fazia. Porque uma história, uma vez chegou uma criança e outra na barriga. Aí perguntou para o médico, que queria fazer o aborto. O médico falou, faço, mas primeiro eu tiro a vida desse que está andando. Você está louco? Está louco, está você. Quer que eu tire uma vida de um inofensivo e o outro que está andando. Então, o aborto é muito perigoso, muito delicado. Então, é um assunto que tem que ser falado mesmo, como o Lemão da Jeová Rafá falou, reunir lideranças e com quem entende e tem o cuidado de falar, porque o aborto é muito perigoso. E uma vida ceifada é um projeto de Deus que foi encerrado por ali. Então, a Igreja Católica pensa nisso, 100% contra o aborto. Obrigado, senhor presidente. Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, apenas concluir com todas as falas, que assim, como cristã, obviamente, do qual exerço o meu papel quanto católica, o vereador Helder acabou de falar, que a posição da Igreja Católica é 100% contra o aborto. E eu não questiono isso em nenhum momento, nem como cristã e nem como parlamentar. Mesmo que aqui viesse a esta casa, sei que o Estado é laico, sei que todas as pessoas têm as suas diferenças, mas chega um ponto que mesmo que a gente tivesse que votar numa lei dessa, obviamente eu seria contra. E além de, vou um pouquinho mais além, infelizmente, o nosso país, a gente conversa muito aqui, o doutor Rafael, até mesmo independente dessa questão religiosa,
mesmo que não tivesse bancadas religiosas, eu acho que o partido político, quando ele coloca determinadas coisas para a nossa sociedade, a gente tem que ver que nós ainda somos um país de terceiro mundo, que nós ainda não fazemos a lição de casa em várias áreas, né? Às vezes a gente tem a melhor medicina do mundo, medicina de ponta, mas também em alguns lugares nós também ainda temos a pior medicina do mundo. Então você colocar isso na sociedade, numa questão dessa, dizendo para uma população que infelizmente é uma população que a maioria ainda não é esclarecida, como o vereador Helder falou, que a maioria às vezes não tem opção nenhuma, que às vezes só é colocada para ela o aborto, mas ela não tem opção porque ela não tem conhecimento, né? A vida só lhe traz tragédias, e às vezes é colocada uma situação dessa de aborto como se fosse a solução dela para a vida, né? Para a vida dela. Então acho que isso é uma discussão que ainda não cabe para o nosso país. Ainda não cabe, infelizmente ou felizmente. Independente da questão religiosa, eu acho que determinadas situações, determinadas discussões, determinados projetos de lei, eu acho que o Brasil, a população de uma forma geral, exatamente, ela não tem maturidade, ela não tem propriedade de discussão, ela não tem representatividade para estar, mesmo nós que somos representantes, muitas vezes nós não temos ainda essa maturidade de defender, de excluir, de querer ou não querer determinadas coisas ainda para o nosso país. Então eu acho que é muito precipitado do partido, desses parlamentares, querendo colocar uma votação dessa numa coisa que exime uma discussão. É a mesma coisa, guardando as devidas proporções, lógico, da questão da legalização da maconha, que também é um país que ainda não tem preparo, não tem maturidade para levar esse tipo de discussão. Então fica aqui meu comentário e parabéns, Cleito, em relação a essa manifestação e a forma que a gente tem que se manifestar assim, como parlamentar, de dar nossa opinião. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu gostaria rapidamente, presidente. Pode usar a palavra? Rafael Camargo, depois Vaguinho. Fazer das palavras da doutora Mayra as minhas, dizer que realmente é um assunto complexo, vereador Cleito. E eu não me canso de dar risada de um país que corre atrás da problemática do aborto, mas não investe um centavo na prevenção da gravidez, principalmente na infância e na adolescência, vereador. E tempos atrás, era melhor o aborto no consultório do que a atrocidade que daí morria o embrião e a mãe junto, de comprimidos que se colocavam dentro da vagina para provocar, e que se tomavam por via oral, e acabava então matando a mãe e o próprio filho. Dizer também que a questão da religiosidade, creio eu que a vida vem no consentimento do homem e da mulher, sem nenhuma discriminação, porque eu nunca vi gestação dentro do intestino, e sim do útero. Então, por enquanto, até onde a medicina, até onde eu estudei, a gestação se faz dentro do útero. E o consentimento do homem e da mulher, que vem pela concepção o filho. Agora, complicadíssimo debater diante da lei uma menina que foi violentada, estuprada, e ter depois que nasceu uma criança fruto de uma desgraça e de uma discórdia. Entendo que o país está muito atrasado ainda para discutir. É um país que precisa de muita educação, de muito trabalho de base, mas obviamente que nós não podemos fazer do aborto fruto de uma alternativa barata e cruel com o próprio embrião, principalmente da juventude que hoje não tem, ou não digo a maioria, mas uma grande parcela, discernimento do que está acontecendo ao redor dela sequer. Simplesmente as pessoas estão nascendo, crescendo, sem ter uma visão mais apurada do mínimo que se deve ter. Então, já falei nesse plenário que a cada 19 minutos nasce uma criança, de uma menina de 10 a 13 anos. E que hoje, com o poder da fiscalização e as leis mais duras, os colegas médicos se privaram de fazer os abortos clandestinos, porque no Rio de Janeiro isso era muito comum e era fruto do noticiário. Vira e mexe, pegava uma clínica clandestina. Então, deixar claro que eu sou contra o aborto, mas em situações especiais, obviamente que o assunto tem que ser discutido.
Obrigado, presidente. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para parabenizar o vereador Cleiton por essa moção. Votarei favorável, vereador. Até porque, vereador Lemão, família é meu maior patrimônio. Como diz a frase do senhor, que estou adotando para mim. Já fiquei grávido 2 vezes, vereador. E foi muito bom. Acompanhei todos os ultrassons da minha esposa, desde o primeiro mês até a gestação. E na hora de fazer o parto, vereador Marcelo, a vossa esposa, doutora Sandra, esteve acompanhando e fazendo o parto do meu último filho, o Theo. Pude também acompanhar o nascimento daquela criança. Digo isso porque acredito que todo homem deveria também ficar grávido, junto com a tua companheira. Haveria menos abortos. Haveria menos abortos. E todos os dias, quando eu chego na minha casa e eu olho para aquelas 2 pessoinhas que estão ali me aguardando, com um sorriso enorme, né? O Theo agora de um sorriso peculiar. Doutora Mayra, quando o encontra, quer levar para casa, mas é meu. Vou chorar da avó, o sorriso. É por isso que vou votar favorável, vereador Cleiton. Podem dizer que é mais uma moção que nós estamos aqui colocando em votação nesse plenário. Não, é a moção, porque é a moção a favor da vida. E quando se fala sem vida, não tem que se discutir, a não ser que deixar com que ela nasça. Obrigado, senhor presidente. Marcelo Rossi. Depois eu quero discutir, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Primeiro, parabenizar o vereador Cleiton pela moção, sempre muito polêmica, atenta, pertinente. Eu vou ser bem breve no meu tempo, até porque como médico eu não posso deixar de expressar o meu pensamento. A vida ela tem que ser cultivada e a morte tem que ser aceita. Eu acho que o ato de praticar o aborto, ele se equipara ao ato de um terrorista. Ele se equipara a um ato de prejudicar uma pessoa na sua mais alta performance da maldade. Eu fiz um juramento como médico, pastor. E muitas vezes acredito que devo ter magoado algumas pessoas, acredito que muitas vezes devo ter deixado a desejar algumas pessoas, mas sempre em mente que a minha função, a função dos meus colegas é salvar a vida, é proporcionar bem-estar, é proporcionar qualidade de vida. Então, como sempre, quando tem um tema um pouco tanto quanto polêmico, vereador Cleiton, eu acho que nós temos que nos expor. Então, como médico, como humano, como cristão, eu sou contra o aborto. Como sou também favorável a muitos outros temas polêmicos, a transfusão de sangue, a eutanásia. Por quê? Porque eu sou médico e como médico eu fiz um juramento à vida. Então, eu prezo pela vida. E queria dizer àqueles que já praticaram aborto, que eu não os condeno não. Quem sou eu, aliás, né? Não sou aqui, não estou acima da lei, da justiça, de Deus, mas eu não condeno. Talvez a condição possa ter sido difícil naquele momento, talvez a condição possa ser de despreparo naquele momento. Então, eu queria dizer para essas pessoas que eu as respeito, e que se eu pudesse, eu acolheria, eu respeitaria, mas que isso não voltasse a ocorrer. Acho que hoje nós somos detentores de muitas informações, nós temos meios para poder ajudar a dar solução para um problema. Acho que não é fazendo um crime que você vai recorrer à solução de um problema. Então, eu só quero deixar claro aqui como médico, como político, como pai, como cristão, que eu sou veementemente contra o aborto.
Newton Santos. Mais uma vez, boa noite a todos que me ouvem. É um tema difícil de se opinar, porque as situações, assim como a doutora Mayra disse, o doutor também acabou de relatar, de situações em que tem que se tomar decisões, como a má formação do cérebro, caso de incesto, estupro e outras coisas mais. Mas o nosso voto hoje vai manifestar uma opinião nossa, melhor dizendo, porque quem vai decidir é o Congresso, caso vá à votação. Eu tenho uma mente bem aberta quanto a essa questão, embora sou contra o aborto. Mas vejamos, hoje vamos votar um projeto de grande importância do Dr. Rafael, que é a prevenção, a semana de prevenção da gravidez na infância, na adolescência. E é nisso que tem que se investir, porque hoje parece que, eu não quero menosprezar o sexo feminino, mas a mulher tem que entender que o homem pode ser pai de 100 crianças, e a mulher não. E geralmente, o filho da inconsequência, quem cria é só a mãe e a avó. Quem cria é só a mãe e a avó. Semana passada discutimos aqui a questão da vasectomia, não é? Que ela previne a criação exacerbada, não é? Porque em uma balada noturna, quantos filhos um homem não pode fazer, não é? Agora, com esse projeto do senhor, doutor, espero que haja investimento e atitude do executivo para fomentar isso na nossa cidade. Devido ao problema de falta de creches aqui na nossa cidade, eu fiz um levantamento de natalidade e infelizmente, também não quero menosprezar, mas é uma realidade. A periferia é o que mais tem crianças, e o problema é não ter onde ficar e não tem condições de criar. Então, eu sou contra o aborto e sou a favor de um planejamento familiar, não é? E que, se isso não vier de dentro da casa da pessoa, que venha do governo. No Japão, todo mundo fala, o Japão é um país de primeiro mundo, isso e aquilo, e a gente fica invejando os feitos de outros países. Mas lá, se a pessoa tiver acima de 2 filhos, ela tem que paga imposto. Então, que nós venhamos também nos preparar para um dia ser um país de primeiro mundo. Muito obrigado, senhor. Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, parabéns, vereador Cleito, por fazer essa moção, e já foi dito por todos aqui, não quero mais repetir o que foi, mas enfim, sou a favor da vida, contra o aborto, pastor Newton. Eu acho que cada vez mais nós temos que valorizar a vida, e para isso, se o Estado pudesse reconhecer aquelas mães com vulnerabilidade e pudesse dar o apoio para aquelas mães. Então, nós deveríamos ter políticas públicas para que acolha a mãe e para que isso dê todo o conforto para o filho poder nascer com vida, com saudável, com estrutura. Então, nós deveríamos criar políticas públicas para dar o apoio a essas mães. E isso pode vir, vereador Cleito, de qualquer partido, tanto do PSOL, como do PSB, como do qualquer partido. Então, os partidos têm que estar voltados a políticas públicas que acolha cada vez mais as pessoas que mais precisam, que mais necessitam, principalmente essas mães adolescentes, que às vezes não têm toda a estrutura que deveria ter, que nós poderíamos fazer isso por elas. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção de apelo 113, ela vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, está aberto.
Está encerrada a votação. Eu quero justificar, presidente. Moção. Foi aprovada por todos os vereadores. Por justificativa de voto, vereador Cleiton. Queria agradecer a todos os vereadores, principalmente aqueles que colocaram a posição aí. Eu sei que todos votaram favorável. Especialmente aos 3 médicos, que eu acho que a gente também tem alguma parte técnica também disso. E o Lemão falou aqui do feto, com 12 semanas, senhor presidente. Eu tenho aqui em minhas mãos, com 12 semanas, o feto. Quando eu estive em Brasília, a bancada da família me deu alguns. Se alguns vereadores quiserem, é isso aqui, ó, com 12 semanas. O que querem legalizar. Sendo que, você pode ver como o vereador Lemão disse, né, Lemão? Está todo formado já, ó. Já tem o olho, o nariz, a boca, as perninhas, até os dedinhos tá aqui. Então, assim, para nós, como pessoa, é uma afronta querer tirar a vida desse ser, como disse o Vaguinho, que tanto nos alegra quando chegamos em casa, né, Vaguinho? Que tanto nos dá alegria quando nós somos pais e nós não podemos deixar de lado o avô, como disse o Lemão aqui. Avô é pai 2 vezes, Lemão? O Lemão já tem 4 netas, 4 meninas. Então, assim, eu acho importante, queria agradecer e dizer que nós vamos continuar a nossa luta em prol da família, em prol da vida. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Peço perdão aos nobres colegas pelo meu atraso. Confesso que acompanhei pelo rádio a discussão aqui no plenário e não poderia deixar de externar a minha suposta, como foi falado aqui, independência. Eu acho que não é novidade para ninguém o meu descontentamento com a situação de não poder contribuir com o Executivo. Não poder somar com o Executivo. Talvez eu tenha que nascer e morrer 500 vezes para poder ser útil um dia na vida para o Executivo e contribuir de alguma forma com o governo. Confesso que, juntamente com outros colegas que se titularam também como em ajudar a cidade em fazer o que há de melhor, eu acredito que os 21 vereadores, independentemente de base ou não, o objetivo é sempre a melhoria do município. Não quero fazer jus aqui que base, mas a gente entende que, sendo base, realmente a gente acaba votando sim com o prefeito, acaba atendendo às demandas e às solicitações do Executivo, e acredito que essa bancada que nasce aqui na Câmara, ela vem para contribuir com a cidade. Uma vez que o produto final é a melhoria da cidade, não tem por que haver divergência aqui, e nem rancor, nem raiva entre nós, né? Que a gente possa seguir o caminho. Então, mas acredito que vem somar muito aqui para a nossa cidade, essa nova neutralidade, essa independência, que acho que foi o termo mais neutro possível para se colocar, que não é esquerda, que não é direita, e nem se titular, até porque nós não somos produto de prateleira. Obrigado, presidente. Nesse exato momento, a gente parte para as tribunas. E eu peço ao vereador Lemão da Jeová Rafá para que faça adentrar o plenário da Câmara Municipal de Limeira a senhora Mariela Stal Cerchiari. Ela solicitou a tribuna, pois irá discorrer sobre a prevenção precoce para a criança que apresenta um atraso no desenvolvimento. Boa noite, senhora Mariela. É um prazer recebê-la na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, devo lembrar que, como oradora, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. Já tem 5 minutos para discorrer sobre a que traz aqui na Câmara Municipal. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Como já foi falado, meu nome é Mariela, eu sou cidadã limeirense
e também sou cidadã americana. No último ano, eu adquiri um conhecimento muito importante sobre desenvolvimento infantil e intervenção precoce. E estou começando um projeto em Limeira relacionado a esse tema, implementando uma abordagem aos moldes norte-americanos. Estou hoje aqui porque esse tema é de vital importância para a construção de uma nação. E Limeira pode fazer a diferença abordando esse tema. Então, eu pergunto a vocês, se uma criança, um bebê, apresenta sinais de ter um problema de coração, imediatamente, todos os pediatras, pais e familiares tomam as devidas providências para identificar o problema e achar a melhor solução para que aquela criança supere essa condição e tenha uma vida normal. Eu pergunto, você correria o risco de deixar o coração superar sozinho o problema e não fazer nada? Por que vocês acham que o coração não irá superar sozinho, mas o cérebro vai? Com certeza, a maioria das crianças, eventualmente, elas sentam, andam e falam. No entanto, a grande janela do desenvolvimento que acontece entre os 0 a 3 anos foi perdida. E esses problemas que não foram tratados no início aparecem mais tarde como um câncer que ficou escondido. Esses sinais que poderiam indicar um problema no desenvolvimento, se não detectados e tratados nesse período, irão emergir claramente e com força no período de alfabetização, aos 5, 6, 7 anos, e às vezes até ainda mais adiante. A grande maioria dessas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem nesse período poderão também ter dificuldade em adequar ao sistema escolar e de se adequar a muitas situações que enfrentamos na nossa vida. Pesquisas mostram que essas crianças têm uma forte tendência a sofrer problemas de relacionamento, problemas emocionais, problemas em se adequar ao sistema de trabalho e até possivelmente problemas de dependência química. A falta de cuidado com essas crianças podem levar à sua marginalização e consequentes problemas sociais para o país como um todo. Vocês podem estar pensando que isso é uma bobagem. Será? O que estou falando já é comprovado cientificamente nos Estados Unidos. Todas as crianças nos Estados Unidos que apresentam esses sinais de atraso no desenvolvimento, ou inclusive que correm o risco de apresentarem esses sinais, devido principalmente à prematuridade, são encaminhados para um programa de intervenção precoce pago pelo governo dos Estados Unidos até os 3 anos de idade. Porque as pesquisas mostram que a cada $1 gasto nesta idade, o governo economiza $16 no futuro, prevenindo grandes problemas sociais e econômicos no futuro. Eu estou aqui hoje para começar um projeto de conscientização da intervenção precoce e mostrar como o poder público tem papel fundamental em ajudar famílias a proporcionarem condições para as crianças se desenvolverem de forma feliz e saudável. A família é o primeiro professor de uma criança e seu papel é fundamental para o crescimento de um país. Então, intervenção precoce não é uma abordagem somente terapêutica, com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e sim um trabalho conjunto do poder público, da comunidade e da sociedade em geral, para todos ajudarem as famílias a serem estruturadas e proporcionarem o desenvolvimento saudável de suas crianças. Geralmente, as pessoas pensam que esses terapeutas têm função primordial apenas para crianças com necessidades especiais, pois essas crianças apresentam claramente sinais de que precisam de intervenção precoce. Uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, paralisia cerebral ou microcefalia. No entanto, não é dessas crianças que eu estou falando, porque nas crianças com necessidades especiais, o atraso no desenvolvimento é evidente, mas certos problemas de desenvolvimento nem sempre são tão visíveis, por isso que você tem que ficar muito atento a pequenos sinais. É nesse sentido que esses sinais podem ser equiparados a um câncer escondido.
Hoje, inclusive, existem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que crianças que não têm uma rica interação com familiares e escola durante a primeira infância e que escutam menos de 3 milhões de palavras nessa fase, têm grande chance de não se graduarem ou terminarem o 2º grau. Esta é minha mensagem. Conversem, amem, abracem, brinquem, beijem seus filhos, seus alunos, seus netos, seus sobrinhos. E para aqueles que não sabem da importância dessa primeira infância, vamos nos unir e criar condições para que outros aprendam sobre esse tema tão importante que pode determinar o futuro de uma nação. Obrigada. Marco Xavier, você como líder tem 2 minutos e meio para falar, indicar um membro. Estevão Nogueira, 2 minutos e meio. Senhor presidente, nobres pares. Mariela, welcome again. Seja bem-vinda de volta. É sempre um prazer ter vocês de volta ao nosso convívio. E, na verdade, quando você traz esse tema à discussão nesse plenário, nós, como educadores, e falo, eu, Wagner Barbosa, professor, Carolina Pontes, nós sabemos que muitos desses problemas, eles de fato são identificados lá na frente, e aí o custo para se reverter isso, se há alguma possibilidade de reversão, tudo fica mais difícil, é custo, é tempo, trabalho desempenhado, que é muito complicado. Só que nunca é tarde para começar um grande e bom projeto. Perdemos muito tempo? Perdemos, mas não adianta reclamar do leite derramado. Então, obrigado por trazer esse tema a essa casa. Acho que todos os vereadores aqui se manifestaram, que querem saber mais do assunto, e eu sou um deles também. Quero me aprofundar e poder colaborar no projeto que, com certeza, vai ser de grande valia para o futuro do nosso país. Obrigado, presidente. Helder Lúcio. Passa a palavra para o Rafael Camargo. Parabéns, Mariela, pela exposição de um problema tão importante. Até porque no poder público, quando a gente pede para o prefeito, não estou falando do Mário, mas quando a gente pede para o prefeito resolver, a resposta é que não tem dinheiro para sanar a fila de cirurgia, exame e consulta. Por quê? Porque é um país que não trabalha prevenção e a base é a educação. Quando a gente compara, e eu sempre faço comparação com os países de primeiro mundo, o engraçado é que ninguém quer seguir o exemplo, mas todo mundo quer usar o celular importado, o tênis importado, o remédio importado, Então, a gente não faz a lição de casa, não quer seguir o que precisa ser feito, mas quer consumir tudo que tem lá fora. Eu queria entender o que é creche aqui no Brasil, se não depósito, com perdão da palavra, depósito de criança, aonde come pão com mortadela. Nos Estados Unidos, o leite fica dentro da geladeira, aqui toma-se suco em pó. Como médico, tenho certeza do que estou falando. O desenvolvimento também precisa, como base, o fator nutricional. Então, são N coisas que vão muito além. E como você bem disse, é muito mais barato prevenir do que depois ter que dar o remédio, a cirurgia ou construir cadeia para o cidadão. Então, fico aqui à disposição também, como vereador, como médico, como cidadão, de fazer um trabalho, porque até hoje eu não vi qual é o plano de ensino dentro da creche. Quando nos Estados Unidos, que vou todo ano, e tenho a facilidade de visitar os lugares, porque tenho amigos médicos que moram lá, a criança já começa a ser ensinada a pensar desde pequeno. Aqui não. Aqui é um abarrotado de gente, de criança, enquanto a mãe está trabalhando numa situação terrível de salário, pouco funcionário. E o que é desenvolvido para
melhorar a função cognitiva e o aprendizado da criança até os 5 anos de idade. Não é feito nada bem, nada. Por isso que depois não consegue memorizar uma tabuada. E a escola do Estado está falida. Então esse déficit já na infância, importantíssimo a gente identificar, para poder pelo menos tornar público, ver se pode ser feito alguma coisa. Conte com o meu trabalho e com a minha equipe. Obrigado, presidente. Toninho Franco. Dispenso. Carolina Pontes. Indico a vereadora doutora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, parabéns, Marielle. Como neurologista clínica, não poderia deixar de manifestar, e em relação, concordo com todas as suas palavras, essa questão da prevenção. Essa prevenção ela se faz desde o ventre da mãe, toda essa intervenção precoce, essa estimulação precoce. Quero dizer para você assim, que eu tenho, conte comigo, acho que depois poderíamos conversar. Eu estou com um projeto nesta casa que está na consultoria técnica em relação à primeira infância, que é justamente de tratar, de estar cuidando, vamos dizer assim, dessas crianças desde o ventre até de 3 a 6 anos, e que encaixa tudo isso que você veio a nos falar. Com certeza o apoio nosso em você instituir, de você colocar isso junto ao poder público, vir com esse projeto, vamos dizer assim, pronto, para ver o que o poder público pode ajudar, pode colocar isso em prática, você não tenha dúvida que esta casa lhe apoiará, a gente podendo, para conversar. E lembrar que a PAI, ela tem em pequena proporção, ela tem esse ambulatório, que antes, há um tempo atrás, funcionava a doutora Soraya, que é neonatologista, ela, quando identificava o pessoal desde a neonatal, principalmente os prematuros, aqueles com teve anox e tudo mais, já era encaminhado para esse ambulatório que se chamava, se não me engano, João e Maria, que era um ambulatório de estimulação precoce. Mas assim, meus parabéns de você estar aqui, se colocando à disposição, como munícipe e como cidadã americana, trazendo uma coisa que com certeza será de excelência para a nossa cidade. E mais uma vez eu me coloco à disposição. O meu projeto ele ainda não está pronto para a pauta, então deve ficar para o 2º semestre, mas eu acho que vale a pena depois conversarmos. Muito obrigada. Lemão da Jeová Rafa. Quero parabenizar a Mariela, o Serginho, que está ali, marido dela, toda a preocupação, tudo que é descoberto precocemente, a chance, o doutor Marcelo está aqui, a chance de haver uma cura ou uma melhora é muito maior. Quero agradecer aos médicos aqui, doutor Marcelo, doutor Rafael, doutora Mayra, que sempre tem tido essa preocupação, Mariela. E, de repente, até participar da nossa comissão de saúde um dia, para poder fazer uma explicação até maior, não melhor, mas maior, e também junto ao poder público, porque muitas vezes é um pouco investimento. Aqui você até disse, investe $1 nos Estados Unidos, a ideia é economizar num futuro $16. E tudo que é feito com essa antecipação, dessa forma, parece que o gasto, no momento, existe um gasto, mas existe uma economia até na família, porque eu fico imaginando o que a família passa com pessoas que, num passado não tão distante, escondiam-se as pessoas que tinham um problema, uma deficiência, uma má formação, elas eram escondidas, ninguém sabia nem que a família tinha essa pessoa. Não sei se era por vergonha ou por falta. E hoje nós vemos que a maioria dessas pessoas podem trabalhar, podem participar da sociedade normal, com as suas limitações, sim, mas podem fazer parte da sociedade. Então fico feliz que você, com essa preocupação, chegou há pouco tempo o Brasil de volta, mas tem uma preocupação em trazer para o nosso país, como o doutor Rafael sempre tem dito, coisas boas, coisas que têm sido feitas e dá para a gente fazer. E eu sei que a doutora Mari tem um projeto nas comissões, o doutor Rafael sempre coloca projetos sobre isso, o doutor Marcelo, muito interessante aquele projeto do Alzheimer. A gente fica feliz que existe sim, existe
uma chance de ajuda. E nós estamos aqui para isso. Independente de, que bom, né, doutor Marcelo, de partido, de nada. Nós queremos é o bem da nossa cidade. E você, com certeza, estará convidada, ainda mais para os nossos médicos que fazem parte de uma comissão. Parabéns, viu, Mariela? Encerrada a tribuna. Parabéns, Mariela. Próxima moção, doutor Rafael Camargo. Moção de aplauso número 115/2018, moção de aplauso à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal que participaram da mobilização do resgate de um jovem de 20 anos de idade que tentou suicídio na cidade de Limeira, vereadora Constância Félix. Está em discussão a moção. Eu quero discutir. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Nós tivemos essa semana, ou melhor, na semana passada, um caso que ocorreu aqui na cidade, onde nós tivemos um jovem que estava tentando suicídio. E essa moção, ela vem agradecer a todos que estiveram envolvidos naquele momento, um momento muito difícil para aquele jovem, e com habilidade, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, enfim, os guardas estiveram lá e puderam fazer com que, conversando com esse jovem, que ele voltasse atrás. E esse assunto, ele vem para nós de uma forma onde eu faço essa homenagem, né, esse agradecimento a esses policiais que foram guerreiros, mas ao mesmo tempo ela vem num questionamento muito grande, doutor Rafael, por conta da questão do suicídio, que está tendo muito. A gente pensa que isso não está acontecendo, mas como não é divulgado, né, a gente não tem números. Mas eu tenho estado muito preocupado, falando com vocês, propriamente os médicos da nossa casa. É um assunto que nós temos agora, a comissão, que está envolvida com o trabalho de jovens, crianças, adolescentes, e é um dos assuntos que nós precisamos trabalhar. O jovem hoje tem tantas opções, e ele chega a um momento em que parece que está faltando algo, que eu ainda não sei, né? Inclusive estou conversando com alguns psicólogos, é um assunto muito sério. Então eu estou aqui em 2 momentos, falando do que aconteceu, e parabenizando esses policiais que estiveram lá e que fizeram um ótimo trabalho e que, graças a Deus, essa vida foi poupada, né? E aqui eu deixo um aviso para os pais: atentem ao que está acontecendo com os filhos de vocês. Nós estamos percebendo muito isso, o gabinete já tem procurado, é muita gente com depressão, muito jovem, adolescente com depressão. Então os pais têm que estar mais atentos, porque esse caso aí realmente surpreendeu e com certeza já deve ter acontecido alguns que a gente nem tem conhecimento. Tivemos conhecimento porque realmente ele não concluiu e teve essa colaboração. Então eu gostaria de pedir o voto de todos os vereadores para essa moção. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Palavra, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, vereadora Constância, parabenizar por essa moção. Acho que o intuito, além de parabenizar as pessoas envolvidas que conseguiram fazer essa intervenção, eu acho que trazer a esta casa essa discussão, né? Nessa comissão que a senhora tem em relação a essa questão dos jovens e adolescentes, para a própria Comissão da Saúde, quando a gente vê que a questão da saúde mental, né, faz parte. Eu tenho um projeto de prevenção nessa casa que já está pronto para pauta em relação a essa questão do suicídio, né? Como a gente vai tratar. A gente sabe que a questão do suicídio subiu cerca de 40% a 50%, uma taxa mundial, não é só no Brasil, não só no estado de São Paulo, nem na cidade de Limeira. Sabemos disso que, direto ou indiretamente, essa questão das drogas está diretamente ou indiretamente, volto a falar, em relação a essa questão dos suicídios. Então, quando a gente vai ver, são muitas coisas do quais a gente tem que trabalhar e de quais essa casa se preocupa. Então, fica aqui os parabéns. A gente, né, eu sei que a gente está próximo do recesso, mas que a gente volte nessa casa, quando vier meu projeto, a pauta, para a gente discutir, está levando isso nessa comissão do qual a senhora, né, preside, e na Comissão da Saúde, para a gente sempre
sentar mesmo com o município, né, com o poder público de uma forma geral, o pessoal da saúde, e agora temos o secretário e tudo, para a gente começar, acho que é uma pauta que a gente tem que começar a colocar em andamento no nosso município. Fica aqui meus parabéns. Muito obrigada. Continua a discussão. Gostaria, senhor presidente. A palavra vereador Helder Lúcio de Oliveira. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, só para parabenizar a vereadora Constância e também parabenizar na pessoa do Tarcísio. Alguns, estava conversando com ele, mais alguns guardas, e umas pessoas chegaram e falaram para ele que ele comandou essa ação. Aí falaram para ele, esse moleque estava louco, o que esse moleque queria fazer da vida? Aí ele pegou friamente e falou assim, você não estava no lugar dele. Você não estava, porque se ele estivesse sã e consciente, ele não faria aquilo. Então a gente tem que olhar para as pessoas de outra forma. Então eu quero parabenizar da colocação que ele fez. Falou, as pessoas precisam de ajuda para não acontecer essa situação. Não tacar pedra. Podia ser um filho meu, um filho seu. Ele deu essa resposta para a pessoa. Então eu quero parabenizar ele e a todos que estavam naquele momento. Continua aí a discussão. Gostaria rapidamente, presidente, vereadora, tenho conversado muito com a doutora Mayra, com o doutor Marcelo. Realmente o suicídio, ele precisa ser dividido nas diversas faixas etárias. Bem como a doutora Mayra falou, obviamente o aumento da droga, entre outras coisas, mas eu quero chamar a atenção por um único motivo que eu tenho visto muito no pronto-socorro, que é a questão social financeira. Eu tenho falado muito que existe a síndrome do bolso vazio. No Brasil, vereadora, o cidadão não tem lazer. O cidadão mingua, trabalha os 30 dias para receber um lixo, uma miséria de salário. Você mora num país, vereadora, que o cidadão, quando ele leva a esposa comer num restaurante, vereadora, parece que ele está levando num lugar, temos N restaurantes. Mas para você ver como a gente trabalha amarrado, a gente vive massacrado nesse sistema. Quanto custa uma passagem aérea para passear no Brasil? Nós temos parques, nós temos cultura, não existe lazer, vereadora. Ainda mais com tanto imposto e com tanta incerteza, agora até no judiciário, a gente continua massacrado, trabalhando 4 meses no ano para pagar imposto. Quando na verdade o cidadão não tem lazer algum. E quebrando, você trabalha não é nem para sobrar, você trabalha para quase empatar. Então eu tenho visto as pessoas em casa trabalhando que nem loucas para conseguir um mínimo, para ter um padrão de vida mínimo. Quando na verdade começa a ter discórdia dentro de casa, a empresa vai mal, separação, o filho revoltado e por aí vai. Então, esse problema financeiro, vereadora, é um problema real, mas que ninguém fala. Não é somente as psicopatias, ou as esquizofrenias, ou tendências suicidas, depressão e só o abuso de droga. Nos Estados Unidos, até com a economia, lançaram agora um seriado, aquele 13 Razões Para, onde se retrata exatamente o porquê, o bullying envolvido, né? 30 Reasons. Então, mesmo em países de primeiro mundo, também tem isso. Então é um problema que precisa ser debatido, faz parte de saúde pública sim, e vou te falar mais, a depressão é o 3º ou 4º causa de afastamento no mundo, perdendo para o trauma e para o AVC, acho que é a primeira e a segunda. Existem estudos já que será a segunda, um dado estatístico fala que 30% a 40% dos afastamentos na rede pública de professores por conta de depressão, vereadora. E que, obviamente, quando você trabalha no limite já da exaustão, às vezes uma gota no balde já serve para derramar e a pessoa ali, desesperada, acaba cometendo um ato sem pensar. Prova disso foi aquele empresário que faliu, quebrou e se matou enforcado porque não tinha dinheiro para poder pagar a indenização dos funcionários. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente. A palavra, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, confesso que tive que sair do plenário nesse momento, senhor presidente, porque o tema que a vereadora traz a essa casa aqui, né, a gente sabe que é uma moção de aplausos, e depois da fala da doutora vereadora Mayra, eu fiquei extremamente emocionado porque vivi
né, muito próximo a mim, uma situação de suicídio. Concordo com o vereador Rafael que há muito que se melhorar e que se dá condições de lazer, né, condições de tirar os jovens, os adolescentes, até adultos, desses números que têm crescido cada vez mais. Mas eu fico assim, até com a fala meio travada, embargada, por conta daquilo que a gente viveu. Um jovem que aparentemente tinha boas condições, tinha possibilidade sim de fazer uma viagem, uma possibilidade, mas uma desilusão, simplesmente uma desilusão, o acometeu e entrou numa depressão tamanha que não tivemos a sorte ou a bênção de ter alguém para socorrer, como foi o caso desse jovem. Então, eu vou votar favorável a essa moção, mas só para mostrar que às vezes, vereador, não são apenas condições físicas ou condições, né, que estão palpáveis para a gente fazer alguma coisa. São condições que vão além, né, e que nós temos sim que entrar no debate, temos sim, conforme a doutora Mara já disse, que tem um projeto de lei nesse sentido. Eu acho que nós temos que falar mais a respeito do tema, né? Temos que provocar o tema e cada vez mais conscientizar as pessoas, que muitas vezes seu amigo do lado, que aparentemente está tudo bem, não está. Falta o amor, falta algum sentimento, falta alguma coisa. É isso, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo a moção de aplauso 115/2018, ela vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Mara Costa. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, vereador Dr. Anderson Pereira. Presidente, eu quero registrar a presença na casa de alguém que amo muito e que abrilhanta esta casa com a sua presença, que é a tia Lourdinha. Tia Lourdinha é membro da Igreja Assembleia de Deus em Limeira e é sogra da Mariela, que usou a tribuna aqui agora há pouco. Ela chegou um pouco atrasada em razão de alguns compromissos, mas eu quero registrar a presença da tia Lourdinha porque é uma pessoa que tem contribuído com o MUNOS público. Ela é membro da capelania na Santa Casa de Limeira. Formou-se em assistência social aos 65 anos de idade, presidente. Ela parece que tem 39. Ela me deu aula de escola dominical na igreja. Eu estou com o cabelo branco, o cabelo dela é sempre dessa mesma cor, não muda, presidente. Tia Lourdinha, seja bem-vinda. A senhora é uma cidadã limeirense que muito amamos. Obrigado, presidente. Está encerrada o expediente. Decreto intervalo regimental de 25 minutos.